Bom, vamos falar agora sobre o vazamento do novo vídeo do governo dos Estados Unidos em relação ao primeiro objeto que teria um formato de um disco voador. A gente não sabe pelo ângulo de visão se é um disco ou se é uma esfera, né? Pode ser uma esfera que a gente está vendo de determinado ângulo, mas segundo a descrição que foi passada pelo jornalista George Knapp e pelo Jeremy Corbell, que foi quem receberam esses vídeos dos militares, eles teriam classificado, chamado isso aqui de disco. Então é interessante porque ele não é perfeitamente circular. Ele tem aqui uma espécie de uma mordida, né? Como se fosse uma rosquinha, um biscoito que você comeu ali, uma pontinha, e ficou mordido aqui no ponto. Você tem em volta dele, isso aqui em câmera térmica, tá? Então o preto seria o quente e o branco seria mais frio. E você tem uma estrutura que aparece muito em vários outros vídeos do governo de câmera térmica, né? Você tem uma coisa muito quente, muito preta, e em volta um envelope frio, totalmente branco. Isso acontece no vídeo, por exemplo, do Gimbal, que é um outro vídeo de disco voador que foi feito, já que seria um disco de lado, né? E que teria sido feito também lá nos Estados Unidos. E aqui a gente teria a primeira imagem de um disco visto ali, por exemplo, da parte superior, né? Ou seja, uma aeronave voando e um sistema de armas dela que fica embaixo da aeronave, registrando algo que está nas nuvens. Isso aqui no entorno seriam nuvens, tá? E aqui você tem, então, uma coisa que é totalmente anormal. Como eu falei, que é algo totalmente quente. E em volta você tem uma espécie de envelope frio. E você não tem nenhuma espécie de sistema de propulsão aqui, porque se você tivesse uma aeronave comum ou um drone, você veria algumas determinadas partes quentes nas partes dos motores, nas partes das turbinas, e você não vê isso nesse objeto aqui, você não tem asas, você não tem nada disso. Então é um objeto por si só que tem uma geometria que não é explicável. Fora a assinatura dela de calor aqui com esse envelope frio. E você tem algumas reverberações, à medida que ela vai se movimentando, você vê reverberações da temperatura na parte de trás dela, né? Como se fossem perturbações que ela vai deixando ao longo do caminho. Mas eu queria mostrar o vídeo, isso aqui é só uma foto, queria mostrar o vídeo aí do vídeo que o Jeremy Corbell publicou no canal dele. Esse é um vídeo basicamente o primeiro para mostrar as características da imagem que os militares fizeram. Então você tem aqui, basicamente, você vendo ali as nuvens. Espera um pouco aqui a minha Alexa se manifestar. Terminou? Então já tem as nuvens aqui passando. Então as partes mais escuras são nuvens mais quentes, mais iluminadas pelo sol. As partes ou nuvens que estão numa altitude superior, as partes mais baixas são nuvens mais frias, né? Mais brancas. E aí você tem aqui, nessa tela verde, a gente pode ver umas características, né, dessas assinaturas em verde, essas letras. A gente tem desarme, dizendo... Isso aqui provavelmente é uma aeronave, né? Um caça, por exemplo. E desarme significa estar desarmado, né? Você não tem sistema de armas ativo ali naquela situação. Porque isso aqui é um sistema de armas. Então você tem uma mira, você pode atirar um projétil em relação ao que você está filmando aqui, né? E aí você tem as coordenadas 35 norte, 71 leste. Isso aqui dá no Paquistão. Daqui a pouco eu mostro para vocês que coordenada no mapa é essa aqui. Uma zona bem monitorada pelo governo. Fronteira lá com o Afeganistão. Você tem aqui a direção, 356 graus. Que dá mais ou menos ali próximo ao leste. E você tem aqui uma altitude em pés, 21 mil pés de altitude, ou seja... mais ou menos 7 mil metros, 7 km de altitude. Que é mais ou menos uma altitude de aeronave comercial, né? E esse objeto estaria mais ou menos 3.400 pés. Essas nuvens e depois esse objeto. Bom, aqui é um primeiro vídeo. Ah, desculpa, antes disso eu queria mostrar o mapa, né? Da localização, seria a região em vermelho. Então você tem aqui a área do Paquistão, próxima à capital Islamabad, próxima à fronteira com o Afeganistão. Então essa é a área que esse objeto foi filmado em 2020, no dia 23 de novembro de 2020. E aqui um vídeo do objeto, um primeiro, né? Ele está em câmera lenta. Então você tem aqui esse objeto na parte de cima, onde está a minha setinha do mouse aqui. E ele
faz um movimento angular, ou seja, faz um ângulo agudo. Ele vai para as nuvens, que é essa parte mais escura, se camuflando, desaparecendo, porque essas nuvens estão mais quentes. E esse objeto então sai para uma outra nuvem escura, né? Também quente. Então fica parecendo que esse objeto sabia, né, que entrando nas nuvens, ele não poderia ser visível pela câmera térmica. Ele sai de uma nuvem quente para outra nuvem quente. Isso é interessante. Essa é uma primeira imagem que é mais distante. Daqui a pouco eu mostro a imagem mais perto aí. Então aqui ele faz um ângulo agudo, vindo de uma nuvem para outra. E ele passa aqui onde está o meu ponteiro do mouse indicando para vocês. Então esse é um primeiro vídeo um pouco mais distante desse objeto, se camuflando entre nuvens. A gente viu no filme Nope, né? Que os objetos no filme Nope se camuflavam nas nuvens. E aqui é um segundo vídeo, mais claro, né? Onde dá para ver esse objeto melhor. E novamente ele vai de uma nuvem para outra. Hein? Então parece que esse objeto ele tem essa noção, né, de assinatura térmica. Então parece que ele fica se movendo entre nuvens ali que são mais quentes para poder fugir dessa detecção térmica feita pelos militares aí. E aqui, como eu falei, o objeto deixa uma espécie de assinatura à medida que ele vai se movendo, ele deixa uma espécie de assinatura térmica atrás dele. E aquele anel branco, que seria um anel frio em torno do objeto quente. Uma outra coisa interessante é que parecem haver orbes, ou seja, esferas próximas desse objeto. Os orbes que são os objetos mais vistos aí no mundo todo. E nessas nuvens aqui a gente vê pontos pretos envoltos também por pontos brancos. Podem ser fenômenos ou podem ser algo relacionado à própria câmera térmica, enfim. Mas aparecem aqui, à medida que esse objeto vai passando, eles aparecem logo abaixo. Então aqui, né, muita gente ao longo dos anos vem falando que esses objetos se camuflam em nuvens. O próprio filme Nope, ele fala isso. Uma outra coisa importante que eu queria colocar aqui é que esse objeto, esse disco, parece deixar uma esfera à medida que ele vai se movendo. Então, ele passa nesse momento, e nesse momento tem uma zona mais escura atrás dele, que seria um objeto menor, né? Então, isso acontece mais de uma vez. Ele deixa uma nesse momento aqui, depois ele passa e deixa outra nesse momento. Então a gente não sabe se são objetos que ele está deixando ou se são, na verdade, se é calor que ele está deixando para trás ou se são objetos quentes que ele está deixando para trás, como se fossem esferas que ele está ejetando ali à medida que ele vai passando, né? Mas o fato é que onde ele passa, você vai começando a ver pequenas esferas pretas ao redor dele aí. Então tá, esse é um vídeo. Isso aqui é uma imagem que é degradada, porque isso aqui é uma filmagem de uma tela. Não é o vídeo original do governo. Os militares filmam a tela e mandam lá para o Jeremy Corbell para poder ele transmitir isso aqui. Tá? E o interessante é o movimento, né? O ângulo agudo que esse objeto faz. Ele vem lá de cima, quase não dá para ver. Tem até um reflexo da tela aqui em cima, da filmagem. Ele faz um ângulo de mais ou menos ali, eu diria, quase 90 graus aí.